Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de junho. Bom Dia Jacareí traz a você as informações da 19ª sessão ordinária que acontece amanhã aqui na Câmara. Nós vamos conhecer os projetos que serão votados pelos vereadores e rever como foi a sessão da semana passada. E você ainda vai ver que as vagas de estacionamento voltaram para a Rua Barão, mas continuam causando polêmica. E a sessão ordinária de amanhã vai ter 4 projetos para discussão e votação dos vereadores. 3 deles, vetos do prefeito Isaías Santana. E para conversar sobre o assunto, recebemos novamente aqui o jornalista Rodrigo Romero. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Então amanhã temos 4 projetos, então. São 4 projetos, são 3 vetos do prefeito, né? E um projeto do vereador Luiz Flávio, da Frente Parlamentar a favor dos idosos. Luiz Flávio, que no segundo bloco estará conosco aqui no Bom Dia Jacareí para falar desse projeto e de outros temas relacionados aqui na Câmara. Mas antes de nos aprofundarmos nos projetos de amanhã, conhecer cada um deles, vamos rever como foi a sessão de quarta-feira, no resumo de quarta-feira passada, no resumo da sessão. Com um projeto na ordem do dia, os vereadores derrubaram por 11 votos a 2, na manhã desta quarta-feira, dia 31 de maio, o veto total ao projeto de lei que mantém a função do cobrador nos ônibus do transporte público em Jacareí. O projeto é originalmente de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que considerou a derrubada do veto uma vitória para a classe trabalhadora. Essa vitória para nós é fundamental, né? Nós estávamos aí com esse projeto da manutenção dos cobradores, né? A primeiro princípio, na primeira sessão, né? Os vereadores votaram unânime e o prefeito vetou o nosso projeto, né? E ontem a gente começou aí nos bastidores, conversando com os vereadores, né? Dizendo para eles a importância que era, porque esse projeto retornaria hoje de manhã para a Câmara Municipal. E a gente com muita articulação, né, muitos trabalhadores na Câmara hoje, né, cobradores e motoristas, aqui hoje o movimento sindical, várias centrais aqui nos apoiando esse projeto, a gente conseguiu derrubar o veto do prefeito, né? Então eu acho que está de parabéns os cobradores, os motoristas, né? Porque na crise que a gente está hoje, se a gente, como legislatura aqui, estiver votando, né, para manter esse veto do prefeito, eu acho que é a mesma coisa que a gente estivesse votando a favor do desemprego, né? Então nós mantemos aí e esperamos agora, né, que o prefeito não entre com a DIN, não entre na justiça, né, e que nós vamos conseguir manter os cobradores aqui em Jacareí nos ônibus. Então, para nós é fundamental, de muita importância, né, e parabenizar todos os cobradores do Vale do Paraíba, né. E a gente vai procurar vários vereadores aí, tem outros vereadores do nosso partido, de outros partidos também, que estão nos procurando no Vale do Paraíba, para que faça o mesmo projeto, para que nós possamos fazer aqui no Vale do Paraíba uma grande corrente de manutenção dos cobradores, porque nós somos a favor do emprego, né. Com a derrubada do veto, o projeto agora deverá ser sancionado pela própria presidente Lucimar Ponciano. A partir da sanção, tanto o executivo como qualquer cidadão ou empresa poderá entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar barrar a nova lei. E agora sim nós vamos conversar sobre os projetos da ordem do dia de amanhã. Nós temos uma arte para mostrar. Aí, Rodrigo, o primeiro projeto então é esse que você falou para a gente, que o vereador Luiz Flávio está propondo a Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos. Então mais uma frente parlamentar que vai ser criada aqui na Câmara. Tem a duração de 2 anos para poder discutir, debater temas a favor dos idosos, realizar simpósios também, realizar eventos a favor deles e promover essa discussão e o que pode ser feito para melhorar a vida dos idosos na cidade, né? A gente tem outras frentes parlamentares a favor dos animais, enfim, outros temas aí, e amanhã vai ser votado mais uma frente do vereador Luiz Flávio. Tá bom. Vamos começar a ver então os vetos do prefeito. O primeiro veto à Lei 93 de 2017, que é do Código de Normas, Posturas e Instalações do município. Tem um veto do prefeito Isaías Santana. Qual que é essa lei, Rodrigo? Então é um projeto da vereadora Lucimar Ponciano, que ela queria que todos os prédios da cidade, os mais antigos, além dos mais novos, tivessem um alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros também. Segundo a justificativa do prefeito, esse projeto não tem como ter viabilidade prática, porque como a cidade tem muitos prédios antigos, a cidade era antigamente de um porte menor e os prédios foram construídos dentro desse porte menor, ia gerar muito custo para a cidade colocar esses prédios nas medidas certas, vamos dizer assim, da cidade, né? Atendendo todos os padrões e recomendações. Inclusive, na justificativa do prefeito, ele fala que
O prédio da Câmara não tem esse alvará de funcionamento, o da Prefeitura não tem esse alvará, o próprio prédio da sede dos bombeiros não tem o alvará de funcionamento. Então, para regularizar isso, ia gerar muito custo e ia gerar muito tempo também da Prefeitura. Então, ele colocou esse veto para ser votado amanhã. Mas você funcionar sem um alvará não é ilegal, Rodrigo? Como é que fica? Então, tem um custo alto, mas aí fica assim mesmo? É porque como a cidade é uma cidade muito antiga e os prédios que a Lucimar determinou no projeto são prédios antigos também, a Prefeitura determinou que isso só pode partir da Prefeitura, não da vereadora. Então, no momento que o prefeito desejar, ele pode sancionar essa lei propondo a ideia dele fazer isso, e não da Prefeitura, não da Câmara, porque isso vai gerar custo para a Prefeitura. E gerar custo para a Prefeitura é irregular nos projetos dos vereadores. É um vício de iniciativa, vício que a gente sempre fala aqui. Quer dizer, mas também o veto não significa que não está sendo feito nada em relação à regularização desses prédios. São coisas diferentes. São coisas diferentes, está sendo pensado, só que precisamente esse projeto o prefeito vetou por conta do vício de iniciativa. Tá certo. Vamos aos mais 2 vetos aí. Temos um veto à Lei 6.127, que trata da listagem de pacientes que aguardam consultas nas unidades de saúde do município. O outro veto trata das informações de interesse público em unidades de saúde. Os 2 vetos do prefeito, aí o projeto 6.127 e a Lei 6.128, as 2 leis, na verdade, que sofreram vetos do prefeito, as 2 que tratam do tema da saúde. Rodrigo, as 2 são de autoria... Então, a primeira, número 6127, do Paulinho do Esporte, também a justificativa do prefeito é vício de iniciativa. Só quem pode propor uma lei como essa, de colocar disponível para a população, é o prefeito, porque também vai gerar um custo. Essa lei dizia o quê? Colocava... O que disponibilizava? Que informações eram? Era, se não me engano, nos remédios, Não, essa é da Márcia. Da Márcia. Da Márcia, que é a outra. Eu acho que eram os médicos, os então. médicos, até os profissionais que estavam à disposição de plantão. Quando teve até a discussão no plenário... Se colocavam enfermeiros ou não. Isso, teve até essa discussão. Então, são dos profissionais da saúde do Paulinho do Esporte. E a outra lei, que é a última, que é um veto parcial aí do prefeito Isaías, ao 4º e ao 5º artigos, aí sim da vereadora Márcia, que é a relação dos médicos plantonistas nos hospitais. O prefeito vetou esses 2 artigos porque também é vício de iniciativa. Esses 2 artigos falavam sobre multas e fiscalização que a prefeitura teria que fazer nesses locais. Então o prefeito achou também que foi vício de iniciativa e vetou o projeto. Então amanhã voltam então para o plenário 3 projetos, 3 vetos do prefeito. E aí o plenário discute, derruba ou não derruba o veto, e aí a gente vai ver como que vai ser desenhada a sessão de amanhã. E aqui no segundo bloco o vereador Luiz Flávio vai estar aqui com a gente também vai perguntar um pouco para ele como ele está vendo esses vetos. Bom, e o Arquivo Público de Jacareí, em parceria com a Biblioteca Municipal Macedo Soares, realiza no começo desse mês o projeto Memória Jacareí. O evento vai discutir a importância da preservação da história do município. Vão acontecer debates, exposições de documentários sobre alguns personagens importantes da cidade. O repórter Rodrigo Romero, que está aqui, nos traz mais informações no link. Acontece aqui na Biblioteca Municipal Macedo Soares, em Jacareí, o evento Memória Viva da Cidade. Sobre isso eu converso agora com a gerente do Arquivo Público Municipal, Ana Luísa do Patrocínio. Então, Ana, fala um pouquinho sobre esse evento, o que vai acontecer nesses dias? Então, o Arquivo Nacional pediu para todas as cidades para a gente celebrar o Dia do Arquivo, que é dia 9 de junho. Então, Jacareí foi uma das cidades de São Paulo que resolveu fazer um evento de uma semana inteira, de 5 a 9 de junho. Cada dia tem um tema diferente, ressaltando a importância do arquivo. Começa as mesas e debates a partir das 19 horas e a partir das 18 vai passar uns curtas a respeito da cidade. E quem quiser se inscrever para participar, a entrada é gratuita, como é que faz para se inscrever? Então, é aberto para todas as pessoas, independente, idade, escolaridade, não tem problema, é super democrático. Agora, as pessoas que estão numa faculdade, querem ter um certificado, né, de participação, é interessante fazer uma inscrição até dia 2 de junho. Qual a importância que você vê nessa participação, de fazer um evento como esse na cidade para preservar cada vez mais a memória e o arquivo de Jacareí? Então, a gente está num momento em que a gente tem que aproveitar e dar importância para o arquivo. Nós temos a lei de informação, a de acesso à informação, a lei, né? E a gente tem que fazer cumprir essa lei de acesso à informação.
Então, por isso, a gente está fazendo todo esse evento para chamar a atenção para o arquivo, né, para a importância dele, não só para os munícipes, quando eles precisam de documentos na prefeitura, mas também sob o ponto de vista histórico. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Lembrando a vocês que mais informações vocês podem conseguir no site da Fundação Cultural, www.fundaçãocultural.com.br. E a programação dos documentários, a partir das 6 da tarde, vai incluir, por exemplo, a história do Tinguera, o seu Justino, também a Carpição e o Ofícios de Jacareí. Sempre, então, do dia 5 ao dia 9 de junho, a partir das 6 da tarde, na Biblioteca Municipal, na Avenida 9 de Julho. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Bom, Rodrigo, esse é um evento bacana. Hoje eu estarei também participando desse evento. Vou falar sobre a imagem do índio, a construção da imagem do índio, do descobrimento até a mídia. Quer dizer, vamos falar de questões de antropologia da cidade, presença indígena, patrimônio histórico, uma iniciativa do Arquivo Público e também da Biblioteca. E vamos ter exibição de documentários. Quais são esses documentários? Isso, como a própria Ana Luísa falou, existe a Lei de Acesso à Informação hoje. Então esse evento vai servir para reforçar o quanto a importância disso é para valorizar a história da cidade. Entre os documentários que começaram a ser exibidos ontem até, dia 5, tem o do Tinguera, que foi o seu Justino, que já passou na TV Câmara, Ofícios de Jacareí, sobre as profissões que hoje não estão mais aí na crista da onda, até mesmo desaparecendo, algum tipógrafo, sapateiro, consertador de rádio e também o Carpição. Então vão ser exibidos esses documentários às 6 da tarde na biblioteca e a partir das 7 da noite tem debates, discussões sobre esses documentários. Carpição, que é uma festa centenária que acontece aqui na zona rural de Jacareí, uma festa religiosa. Também. Isso, além até de Jacareí, o próprio Vale do Paraíba, né, tem muita história incluída nesses documentários que vão ser exibidos. E é importante resgatar um pouco isso nessa semana de preservação da memória da cidade. Legal, todos esses documentários também já foram exibidos pela TV Câmara Jacareí, os seus realizadores já estiveram no programa o Contraplano, que é apresentado pela Patrícia agora. É legal saber que a TV Câmara, de alguma forma, está conectada com essa preservação do patrimônio e recuperação da memória, divulgação dos valores que a gente tem na nossa cidade. E Jacareí tem produzido bastante documentários sobre a história de Jacareí. Então é importante sempre passar na TV Câmara e também agora com esse evento mostrar para as pessoas também que ainda não viram poderem assistir a história dessas pessoas. E deixar então nosso abraço também para o Daniel Leite, para o Wagner, o Capucci, são pessoas que estavam envolvidas, a Edna Cassal, envolvidas nesses documentários aí que você está falando. Também assistem aqui a TV Câmara. Muito bem, muito importante valorizarmos a história da cidade. E também agora vamos mudar de assunto para falar da chuva que já chegou essa semana e vamos conferir se ela vai continuar ou não na previsão do tempo pela Climatempo. O tempo deve ficar encoberto a maior parte do dia hoje. A alta nebulosidade que já está em Jacareí desde a tarde de ontem faz com que a umidade relativa do ar fique em 53%, com 78% de chance de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima chega aos 28. Amanhã, a chuva dá uma trégua, o céu volta a prevalecer no céu de Jacareí e a umidade do ar fica em 48%, sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 17 graus de mínima e 27 de máxima. E agora é hora de ficar atento à localização dos radares móveis aqui na cidade. Hoje, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros e Major Acácio Ferreira, e nas ruas Tiradentes e Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes e na rua Padre Eugênio. Muito bem. Bom, quero deixar aqui também nosso abraço ao Fernando Isaías. Isaías está acompanhando a gente pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, Fernando. Está parabenizando aqui a programação da TV Câmara. A gente sempre tentando trazer informação para você que está em casa
E hoje estamos falando da sessão de Câmara de amanhã, é a 19ª sessão ordinária do ano. E amanhã temos uma novidade já na sessão, que é o fim do horário de liderança, é isso? Isso, já foi publicado no boletim oficial da sexta-feira passada, e por isso vai valer a partir de amanhã. Não existe mais horário da liderança, que eram 5 minutos que os vereadores tinham para falar das ideias do partido. Então, já a partir da sessão dessa quarta-feira, os vereadores nos temas livres terão 12 minutos para falar sobre o que quiser, inclusive sobre a liderança partidária. Tá certo. Então, suprimimos o horário da liderança e acrescentamos 2 minutos no tema livre de cada vereador. Isso tinha sido votado há 2 semanas atrás, só que como na semana passada não tinha sido publicado no boletim oficial, ainda na semana passada existia o horário da liderança. Agora, oficialmente, como foi publicado no BO, na sexta-feira, a partir de amanhã não existe mais esse horário, 12 minutos para cada vereador a partir de agora. Legal. Isso é bom o Rodrigo estar falando, porque às vezes os projetos são aprovados aqui no plenário, as pessoas acham que eles já passam a valer a partir desse momento, e não é bem assim. Os projetos eles ainda voltam para o executivo, precisam ser sancionados pelo prefeito, publicados no diário, só depois da publicação, que aí sim passam a valer, né? Inclusive os próprios vetos que estão sendo votados amanhã, eles só podem ser vetados depois que são publicados no boletim oficial. Se a lei não foi publicada, a lei não existe. Então, para o prefeito vetar, o prefeito tem que publicar a lei no boletim oficial, aí sim, se ele achar correto ou não, ele pode vetar a lei de acordo com a justificativa que ele quiser. Então, lembrando, amanhã temos 3 vetos também do prefeito que voltam para o plenário da Câmara. 3 vetos do prefeito, um de um projeto da Lucimar, outro de um projeto do Paulinho de Esporte e outro da doutora Márcia. Do Paulinho de Esporte da doutora Márcia relacionados à saúde, divulgação de medicamentos, divulgação de profissionais da saúde. E o projeto da Frente Parlamentar do Luiz Flávio sobre os idosos. Tá joia. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, continuamos com o nosso Bom Dia Jacareí, recebendo agora o vereador Luiz Flávio, do Partido dos Trabalhadores. Não saia daí, voltamos já. Bom Dia Jacareí está de volta. Aqui no estúdio recebemos o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que vai conversar com a gente sobre a frente parlamentar que o senhor está apresentando amanhã e também sobre outros projetos. Bom dia, vereador, bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham. Muito bem. Vereador, amanhã temos aí o projeto da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos, né? Isso. A frente parlamentar ela é diferente de uma frente popular. Nós tivemos a criação de algumas frentes, uma frente popular que envolve a comunidade, organizações. O senhor não optou por fazer uma frente parlamentar por alguma razão específica? Na verdade, a gente propôs esse projeto para poder que os vereadores possam discutir sobre os temas relacionados ao idoso, né? Eu acho que isso é fundamental, mas isso também não impede que a população participe desses debates, dessas discussões que nós iremos fazer aqui na Câmara Municipal. O que eu falo muito é que uma frente ela precisa ser criada, precisa ter produção, né? Não adianta a gente criar uma frente parlamentar, não organizar esse segmento que a gente pretende. Então, o que eu pretendo é fazer seminários, ajudar a gente a discutir melhor a questão do idoso na nossa cidade. E, fundamentalmente, ao final dessa frente, a gente ter produzido em termos de legislação, de encontro, na defesa dos direitos da pessoa idosa. Hoje, qual que é a maior dificuldade? A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo, está trazendo uma nova realidade para o país, né? Essa inversão da pirâmide etária, a população, muitos dos idosos continuam ativos economicamente, mas isso tem algumas consequências que a gente percebe na sociedade. Em Jacareí, qual que seria o principal ponto da população idosa que enfrenta de dificuldades? Olha, eu vejo que não há uma característica específica de Jacareí, né? Mas nós temos o Estatuto do Idoso, é uma lei extremamente moderna, uma lei que poucos países têm. O Estatuto do Idoso é referência para o mundo, né? Vários países se fundamentam na nossa legislação para poder produzir leis que garantam a proteção aos direitos individuais e coletivos dos idosos. Então eu não vejo que há uma especificidade. O que eu quero lutar, e o nosso mandato vem lutando, é para que esses direitos constantes lá no Estatuto do Idoso sejam aplicados na prática.
Eu sempre digo que uma lei só vale quando ela desce dos códigos e muda a vida do idoso na prática. Esse é o objetivo que a gente tem ao criar essa frente, fazer com que os direitos relacionados à pessoa idosa sejam efetivamente aplicados no nosso município. Vereador, na última semana o senhor encaminhou 5 indicações ao prefeito, né? Eu gostaria de saber em que consistem essas indicações e quais estão sendo os maiores desafios, assim, do seu mandato. Olha, os nossos maiores desafios é com relação à infraestrutura da cidade. Nós estamos num governo que já vai chegar a 6 meses e essas indicações são de minha parte, mas também são de outros vereadores. Se você for analisar o conteúdo da maioria das indicações, se dizem respeito a tapa-buracos, a capina, serviços que são básicos. Eu sou da oposição, mas eu tenho a clareza de que eu não estou cobrando do prefeito obras, porque obras demandam planejamento, execução orçamentária. O que eu cobro são serviços que o cidadão deveria ter por direito. A Câmara Municipal, na verdade, não poderia, em tese, analisar essas questões, porque são questões muito básicas, né? Como o munícipe ter que utilizar do expediente de recorrer a um vereador para ver a poda da árvore, para ver a capina da viela que está na rua ao lado. Então eu penso que nós precisamos organizar melhor os serviços públicos, porque assim os vereadores poderão ter mais tempo para cumprir com a sua finalidade principal, que é fiscalizar o poder legislativo e ao mesmo tempo produzir leis para a nossa cidade. Vereador, o senhor tocou num ponto muito interessante, né? Muitas vezes a gente tem um Povo Fala, que a gente preparou hoje, mas daqui a pouquinho a gente vai ver, que a gente pergunta para essas pessoas algumas questões das funções dos vereadores e a gente percebe ainda que mesmo com a TV Câmara, a gente passa toda hora, a gente fala disso, outros meios de comunicação, tem comercial na TV, sobre a função do vereador. E mesmo assim a gente percebe no senso comum que tem muita confusão. Quando a gente percebe que um munícipe, por exemplo, ele procura um vereador para a realização de um serviço essencial, né, ele deveria ter procurado algum departamento da prefeitura, deveria ter um ponto de atendimento para que uma pessoa não venha pedir uma poda da árvore para o vereador ou pedir um atendimento de saúde. Como que o senhor vê isso? A visão que as pessoas têm de procurar o vereador para resolver esse tipo de coisa, isso não seria um papel do executivo? Isso é papel do vereador? Olha, eu vejo de duas formas. Primeiro que há uma cultura no nosso país de que o vereador ele precisa ser clientelista, atender a pedidos de forma individual. Eu acho que o político está mais perto, né, de você é o vereador, né? Tem essa característica também do vereador andar mais na rua, né, ter esse atendimento. Mas eu penso que essa cultura, ela precisa ser quebrada, né? O vereador, na verdade, ele é eleito para ajudar a resolver de forma coletiva os problemas. Aí tem uma outra ponta. Porque se a demanda na Câmara é muito forte com relação à capina, tapa-buracos e outros serviços de saúde, quer dizer que o Poder Executivo também não conseguiu organizar de forma correta esses serviços. Porque muitos que nos procuram já fizeram o protocolo nos setores competentes e aguardam ansiosamente para a realização daquele serviço. Os casos de saúde são os que mais a gente vê que procura aqui porque faltou uma prestação de serviço adequado na saúde. Então tem essas duas pontas. Uma por existir essa cultura de que o vereador também tem como função conseguir os benefícios individuais, conseguir um acesso mais fácil ao Poder Executivo, mas tem também a desorganização do serviço público. Porque vejam vocês que a gente aqui, toda a sessão de Câmara, alguns vereadores expõem os buracos que estão nas ruas, nos bairros, são serviços básicos. Então, há uma desorganização do Poder Executivo na realização desses serviços. Eu, de oposição, eu tenho a sensatez de que nesse momento que eu estou cobrando do prefeito é que ele organize os serviços da nossa cidade. Isso é a minha função de fiscalizador. Mas, veja bem, eu vejo que a situação tem que ser resolvida coletiva. Eu tenho aqui indicado, por exemplo, no início do ano, que o que a prefeitura alegava é que a capina, o mato, cresce muito no período de verão, onde chove mais. E isso é uma realidade. Agora, isso a gente já sabe. É preciso aumentar as equipes de serviço nesses períodos onde o mato cresce com maior frequência. Então, a minha atuação é de propor soluções, não só fazer a crítica. Mas as críticas que eu faço aqui
sempre vem acompanhada de uma sugestão, porque eu acho que nós somos eleitos não só para apontar problemas, mas nós somos eleitos para diagnosticar esses desafios, esses problemas, mas também ajudar a nossa cidade a propor soluções. Vereador, o senhor hoje está na oposição, né? Foi eleito numa nova Câmara, né? Um momento em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da cidade, né? Ao longo dos últimos 16 anos, e agora o senhor está na oposição. Mas o senhor assinou um pedido de CPI que investiga a gestão passada, que é a CPI que está acontecendo aqui agora na Câmara, sobre a questão da Prolar, né, o pagamento de alguns serviços, inclusive foi para o Ministério Público. Queria que o senhor explicasse para a gente um pouco esse contexto, né, e como que o senhor sente a vontade de estar assinando uma CPI que investiga uma gestão da qual o senhor participou? Eu não vejo problema nenhum, porque o vereador ele é republicano. O vereador, quando assume um cargo público, ele não é a serviço de partido X ou Y, mas ele é republicano. Então, para a gente, é bom que não haja dúvidas sobre qualquer gasto relacionado à Fundação Prolar. O que eu quero é que tudo seja esclarecido para que a gente possa, aí, enfim, dizer se houve desvio, se não houve, quem são os culpados. Havendo, é punido na forma da lei, mas, fundamentalmente, se houve esse suposto desvio que a Prefeitura aponta, é recuperar o recurso público, porque no Brasil a gente tem muito isso, né? Acha os culpados, mas não garante que o recurso público volte aos cofres municipais para poder aplicar em obras, aplicar, no caso aí, na regularização e moradia da cidade. Inclusive, tem um funcionário, né, que foi demitido, que trabalhava 16 anos na Prolar e está revertendo agora a demissão dele na Justiça. E ele comentou que na auditoria da Prefeitura, né, apresenta alguns problemas. Você saberia me dizer quais são esses problemas? Então, eu penso que no Estado de Direito nós precisamos fazer uma acusação, mas também dar o direito das pessoas praticarem a ampla defesa com todos os recursos a ela inerentes. No caso, o servidor que foi demitido, ele precisa, né, apontar a situação real. Então, se há um relatório que indica que existe irregularidades, certamente ele precisa, agora, essa notícia é nova para mim, mas que ele vá ao Poder Judiciário e mostre que a sua demissão foi equivocada. A gente não pode partir de pressupostos de culpabilidade sem antes assegurar às pessoas o direito de se defenderem. Existem muitos casos no Brasil em que pessoas foram condenadas unilateralmente, sem ter o direito a provas, e hoje a mídia exerce esse papel muito forte. Eu posso aqui dizer para você, a época que eu era estudante ainda, a escola de base. A escola base foi um caso emblemático, onde a mídia culpou, onde os culpados não podiam nem sair na rua, porque eram muitas vezes agredidos até pelas pessoas que assistiam um determinado noticiário, e ao fim verificou que eles não eram culpados e que nada daquilo que foi espalhado pela mídia era verdade. Eu pego esse caso, mas tem vários outros. Então, eu ter votado a favor da CPI, ter assinado o requerimento da CPI, é justamente para isso. Nesse processo que a gente precisa garantir a ampla defesa de todas as pessoas que foram envolvidas, para que ao final a gente apure a realidade dos fatos e, se houver, como disse anteriormente, culpados que sejam punidos, e se houve mesmo desvio de recurso público, que esses recursos públicos sejam direcionados novamente ao cofre municipal. Vereador, para quem está assistindo a gente, quer dizer, esse processo está sendo apurado no Ministério Público, teve uma apuração da Prefeitura que ocasionou a exoneração do funcionário. Aí quem está assistindo a gente e fica assim, mas então por que uma CPI? O que cabe então à Câmara Municipal investigar num processo como esse? Olha, a CPI ela também é um instrumento de fiscalização, né? Ela tem alguns poderes que o Poder Legislativo pode exercer para apurar esses fatos. Eu penso que um não prejudica o outro. Se tiver um entendimento aqui e esse entendimento for para o Ministério Público e o Ministério Público discordar, não há conflito, porque não pode se confundir a figura do Ministério Público com a figura do Poder Legislativo, que são instituições totalmente estanques, sem ter nenhuma amarração. Então eu penso que o Ministério Público ele tem um olhar bastante jurídico. Eu tenho falado aqui, eu estou participando de todas as reuniões, hoje mesmo nós temos uma reunião à tarde, para que a gente garanta que essa CPI não seja apenas um instrumento político, mas que ela seja um instrumento para que a gente ajude a apurar esses fatos, determinar precisamente o que ocorreu, para que a gente possa contribuir com a nossa cidade.
dinheiro público não pode haver dúvida. Todo dinheiro público precisa ser esclarecido para onde foi, como foi e a quem se beneficiou. Tá certo. Vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa com o vereador, porque agora é hora de conferir as novidades do esporte na agenda esportiva com Daniela Santos. Olá! Neste fim de semana, o Jacareí Rugby entrou em quadra em jogo importantíssimo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista de Rugby. E o resultado foi favorável. Os jacareienses venceram a equipe do SPAC pelo placar convincente de 37-6. Já na outra semifinal, nossos vizinhos São José dos Campos perderam para o Poli por 21-13. Agora, o Poli e o Jacareí se enfrentam e é a chance do time da cidade conquistar o título inédito da competição. E já na categoria juvenil, o Jacareí perdeu para o São José pelo placar de 20-7. E olha que notícia bacana, Jacareí tem 9 jogadores de futsal representando a seleção brasileira sub-14 da modalidade. Dos 18 convocados, 9 atuam aqui no município jacareiense. E no fim de semana também foi dia de taekwondo. No domingo, dia 4 de maio, 9 atletas de Jacareí participaram da 4ª etapa do Campeonato Paulista, que aconteceu na cidade de Arujá, e saíram com medalhas. Ao todo, foram 9 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E vale destacar que os atletas Matheus Moreira e Sofia Cardoso já estão classificados para o Campeonato Brasileiro de Menores, que será disputado em Londrina, no Paraná, entre o período de 23 a 25 de junho. E no mesmo fim de semana também foi realizada a última etapa do Campeonato Paulista de Taekwondo, que foi realizado lá em Mogi das Cruzes. E a equipe foi muito bem. Ao todo foram 10 medalhas conquistadas, totalizando 3 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. E aqueles que se destacassem na competição conseguiriam vaga para o Campeonato Brasileiro da modalidade. Lembrando que a atleta Jaqueline Akemi e o Fábio Barbosa já haviam conseguido a classificação de forma antecipada. E por hoje é só. Um ótimo início de semana a todos. Tchau, tchau! Promessa da campanha do prefeito Isaías Santana, a liberação de vagas na rua Barão de Jacareí foi implementada. A iniciativa agrada comerciantes no local, mas ainda recebe reclamações. Em razão da sinalização, confira a reportagem de Daniel Mendes. Desde o dia 1º de abril, a Barão de Jacareí, uma das principais ruas do centro, retornou com seu estacionamento na via. O estacionamento voltou em torno de 60 dias já, né? Ele está em fase de teste por 90 dias. Ele voltou devido à necessidade, né, de reativar o comércio na Rua Barão, a pedido dos comerciantes, né, e para dar uma revitalizada na via. Esse é o principal motivo. De acordo com o diretor de trânsito, a volta do estacionamento não tem prejudicado o tráfego na rua e serve ainda para diminuir o risco de acidentes devido à redução da velocidade. Continua com 2 pistas de rolagem, né, protege os carros parados na via, protege o cidadão, né, dá uma segurança maior e ajudou a diminuir um pouco a velocidade da via também. O pessoal anda a velocidade muito alta ali, então isso ajudou também a reduzir um pouco da velocidade dos carros, porque deu uma estreitada na pista, então o pessoal respeita um pouquinho mais a velocidade, que é de 40 km por hora da via. Comerciantes do local têm comemorado a medida e já sentem um bom reflexo nas vendas. Ajudou o comércio tinha parado, estava muito fraco. Agora os clientes voltaram a estacionar, deixa o carro, vem no comércio, esquentou o comércio, melhorou bastante. Muita gente estava fechando as lojas, estava pensando em fechar, hoje em dia não, já estão bem legal, melhorou bastante para a gente. Nos agradou amplamente a classe comercial, tanto porque melhorou o movimento aqui na rua de pessoas, as pessoas têm mais facilidade para entrar dentro do comércio e consumir. Então a gente está muito satisfeito com essa medida que foi adotada, né? Recém-instalado no comércio da região, a empresária Fernanda se diz beneficiada pela medida. Eu acho que ajudou bastante, principalmente os comerciantes, né? Que assim, o fluxo de vendas aumentou. Para ela, o fluxo na via continua em seu estado normal. Eu acho que continua a mesma coisa, que Jacareí já é uma cidade mais complicada em questão de trânsito, né? Então, tá fluindo normalmente, não atrapalhou em nada, não. Pelo contrário, ajudou, né? Ajudou bastante. Na opinião de motoristas, a ação é positiva, porém a falta de informação e a aplicação de multas tem causado grandes transtornos. Interessante, né? A possibilidade de você ter mais vagas, mais espaço para estacionar. O que eu apenas, para mim não ficou muito claro, foi a sinalização, né? Agora mesmo eu tive que confirmar se eu posso ou não, até quando eu posso ficar aqui. A placa não diz se é toda a extensão, se
apenas... Não fica muito claro, né, se toda a extensão está permitida ou não. A volta é perfeita, porque fora dos horários de pico a gente consegue usar as vagas, acho que para o comércio também é importante. A única ressalva que eu faço é com relação ao aviso de que o horário é permitido. Após as 16 a gente não pode permanecer. As placas estão muito distantes, são quase 100 metros uma placa da outra. Eu mesma estacionei outro dia, não tinha como visualizar que o horário e fui multada. Então, perfeito, acho que tem que manter. Porém, se há esse limite de horário, tem que ser melhor comunicado, né? Com relação à identificação das placas, ela está de acordo com as leis de trânsito e nós vamos aumentar a identificação dos horários de proibido parar. O que vamos colocar lá? Embaixo das placas da área de zona azul, nós vamos colocar lá proibido estacionar nos horários das 16 às 20 e das 6 da manhã às 9 da manhã também, para ajudar a identificar o horário proibitivo de estacionamento da via. O horário permitido de estacionamento na Rua Barão de Jacareí é das 9 da manhã às 4 da tarde. Segundo a Diretoria de Trânsito, um novo estudo será feito para avaliar se o estacionamento vai permanecer na via e se será estendido até às 18 horas. Dentro de 2 meses, após aprovar definitivo o estacionamento lá, vamos fazer outro estudo técnico para ver o volume de carros da via. Então a ideia inicial, primeiro o estudo da Floriano Peixoto para virar à esquerda, né, consolidar essa alteração e um novo estudo técnico será feito. Em cima do estudo técnico, da Secretaria, a gente vai tomar a decisão se a gente continua até as 16 ou estende até as 17, 18 horas. Vai depender do estudo técnico, né? Isso agora, no futuro, a gente vai decidir isso daí, não dá para falar agora. Bem, vereador, como é que o senhor avalia, então, né, essa liberação de vagas? Realmente, na sua opinião, beneficia os comerciantes? Olha, eu tenho ouvido muito também na rua um descontentamento por parte dos ciclistas e de muitos motoristas que trafegam pela Rua Barão. Porque, na verdade, hoje o mundo caminha para ter uma mobilidade urbana a fim de equalizar no trânsito o pedestre, o ciclista e os veículos. A Rua Barão hoje não tem espaço para os ciclistas. Eu penso que também nós não podemos desconsiderar os comerciantes da cidade, que movimentam nosso comércio, geram empregos, trazem receita para o município, mas eu acho que chegou a hora de dar um passo, porque o que eu penso é que nós deveríamos ter em algumas vias incentivo à criação de estacionamentos particulares, porque você incentivando a criação de estacionamentos particulares, você garante também para aquela rua ou avenida um local para o comerciante estacionar o seu veículo e poder fazer compras. Sabe por quê? Porque o estacionamento público ele também não é gratuito. As pessoas pagam a zona azul. E aonde tem estacionamento, as pessoas preferem estacionar no estacionamento privado do que na rua, porque ele também tem a segurança. Eu tenho discutido no meu gabinete, e esse foi um tema da semana passada que eu tratei com meus assessores, que eu vou fazer uma indicação para o prefeito para que ele possa fazer uma legislação que isente, uma legislação que determine isenções para a criação de estacionamentos particulares, principalmente nessas vias que é de tráfego intenso. Porque é verdade que o comerciante precisa vender, mas é verdade também que o trânsito da cidade precisa fluir. É verdade que os nossos ciclistas também precisam ter condições de andar nas vias. Então, da mesma forma que a gente cria benefícios e incentivos fiscais para as empresas gerarem emprego, gerarem receita para o município, nesse caso, a minha proposição é de que a prefeitura incentive a criação desses estacionamentos para ajudar a gente a resolver um grande problema, que é estacionamento no centro da cidade. Se nós pegarmos hoje as médias e grandes cidades, não há também espaço para estacionar nessas vias de grande fluxo. O que há é a criação de estacionamentos particulares que são disponibilizados aos comerciantes e também àqueles que irão fazer as compras. Então, a minha preocupação é tanto com o trânsito da cidade e com os comerciantes que geram receitas para o nosso município. Tá certo. Bom, vamos aproveitar a presença do vereador Luiz Flávio aqui para falar um pouco mais sobre as funções do vereador. Nós fomos às ruas para conversar sobre indicações, requerimentos e projetos de lei, que são 3 das ferramentas que os vereadores têm para realizar o seu trabalho aqui na Câmara. Confira no quadro O Povo Fala. O senhor sabe como que funciona o processo de criação de uma lei, de um vereador? Não, a gente comenta muito, mas
Sinceramente, eu não sei nada como funciona. Na verdade, eu sempre acompanhava, mas de uns anos para cá eu larguei mão por causa disso. A política nossa está muito porca, muito acabada pelo meu modo de pensar, sabe? Sei exatamente como funciona. O senhor sabe qual que é a diferença entre indicação, requerimento e projetos? Pode falar um pouquinho? Olha, a indicação é feita pelo vereador ao executivo, né? E o executivo encaminha para o legislativo, né? E esse, então, analisando, ele prossegue ou não com essa indicação do vereador, né? E o requerimento, a indicação? O requerimento já é um pedido ao prefeito que explique algumas circunstâncias existentes na cidade. Por exemplo, por que a rua tal está esburacada, por que não asfaltaram e assim por diante, né? São diversas coisas que o vereador pode pedir num requerimento, né? E indicação é o contrário. O vereador faz um pedido para que o prefeito solucione um problema. O senhor sabe qual que é a diferença entre requerimento, indicação e projeto? Não, que é muito difícil, entendeu? Eu acho que é uma função, quer dizer, que não é o meu caso, que eu não tenho nada de política, né? Porque é difícil, né? Tudo bem, vereador, a gente viu aí, algumas pessoas sabem, a gente, deixar um abraço aí para o seu Paranaguá, que foi vereador aqui na casa também. Bom, é difícil entender o que faz o vereador? Você acha, assim, que uma pessoa que acompanha minimamente a vida pública? Eu penso que há um distanciamento da população dos poderes executivo, legislativo. Então, esse distanciamento que faz com que a população tenha dificuldade de entender o papel do vereador, as funções atribuídas ao vereador pela Constituição. Mas eu penso também que a nossa democracia ela é muito nova, ela é recente, é ainda jovem. Então, eu acho que esse é um processo que as pessoas vão aprendendo com as experiências. Mas eu penso também, no nosso mandato, por exemplo, nós fazemos muitas reuniões nos bairros. E a gente aproveita essa oportunidade para dizer qual é a função do vereador. Muito se confunde em enxergar no vereador as atribuições que são conferidas ao Poder Executivo. Por isso os pedidos de cirurgia, os pedidos de tapa-buraco, serem encaminhados muitas vezes para o Poder Legislativo sem ter passado pelo poder competente, que nesse caso é o Executivo. Meu Deus, a gente escolheu essas 3 ferramentas, vamos chamar assim, né? Que é a indicação, o requerimento e o projeto de lei. Você acha que alguma dessas 3 tem mais importância que a outra? Ou tem mais alguma que nós não levamos aí para perguntar para as pessoas também? Não, eu acho que essas 3 ferramentas cada uma cumpre a sua função. Eu não vejo em grau de prioridade qual é mais importante ou não. A indicação, como todos sabem, né, o vereador ele não pode criar projetos de leis que demandem lá na prefeitura o custo, né, o dispêndio de recursos. Então, quando eu vejo que aquilo não cabe num projeto de lei, porque estaria infringindo a lei constitucional e também as leis municipais, a gente faz por meio de indicação para o prefeito, porque partiria da competência dele. Vou pegar um caso aqui que nós tratamos muitas vezes dentro do Poder Legislativo, que há uma discussão enorme. Projetos de lei que, ao seu final, vão causar um impacto financeiro no Poder Executivo. Muitas vezes chegam projetos de leis aqui e a gente acaba reprovando porque causam um aumento de gastos. Agora, o projeto de lei é para disciplinar alguma matéria. Isso tem que estar dentro da atribuição do vereador. E eu penso que nós, nesse sistema em que a gente vive no Brasil, o federalismo, nós temos para o vereador pouco espaço legislativo. É uma questão constitucional que não dá ao vereador o poder de legislar sobre determinados temas. Por exemplo, o direito penal. O vereador não pode fazer nenhuma lei que legisle sobre o direito penal. Na semana passada, teve um projeto de lei que voltou da prefeitura, vetado pelo prefeito, que era para garantir a permanência dos cobradores nos ônibus. Uma das justificativas do veto foi que nós não poderíamos legislar sobre o direito do trabalho. O direito do trabalho era matéria reservada ao poder federal, ao Poder Legislativo Federal.
Mas eu discordei do parecer, porque na verdade nós não estávamos legislando sobre o direito do trabalho. Não havia nenhum dispositivo na lei apresentada pelo vereador Paulinho dos Condutores que diz respeito aos direitos dos cobradores. Na verdade, o que a gente estava fazendo era disciplinar a execução de um serviço público municipal. Portanto, eu discordei dessa colocação feita no parecer, porque absolutamente no meu entendimento, e respeito os demais entendimentos, mas a gente não estaria legislando sobre o direito do trabalho, mas sim sobre um serviço público municipal, portanto, dentro da competência, ao meu ver, do vereador. Interessante o senhor lembrar disso, que isso também foi uma coisa que chamou a atenção. Na defesa da derrubada do veto, o senhor falou muito da questão da jurisprudência também. Falou, olha, o projeto ele vai para a justiça, a gente não tem tem uma interpretação do juiz, né? Então, vamos dizer assim, que às vezes vale a pena arriscar um projeto, chegar lá e muitas vezes os vereadores acabam acatando um veto. O senhor fez uma defesa lá jurídica. Queria que o senhor explicasse para a gente que está acompanhando aqui agora, porque nem todos os projetos que têm vício de iniciativa, os vereadores acatam o veto. Alguns, como se, vamos ver então o que a justiça vai dizer. Como que o senhor vê essa leitura do ambiente jurídico, a interferência de um poder sobre o outro, do que o vereador pode fazer ou não, e a justificativa que o senhor fez na derrubada do veto do Paulinho dos Condutores, do projeto dele. E é até interessante que ele fez esse parecer jurídico, porque muita gente acha que votou também porque acha dispensável, né? Porque na sua opinião você acha dispensável a presença do cobrador no ônibus, e não é justamente, não é por isso que foi o que você concordou com o veto, né? Na verdade, eu quando procuro votar, eu procuro analisar o mérito, mas também as questões legais que permeiam o projeto de lei. Você tocou num tema interessante. Na verdade, nós falamos jurisprudência, são decisões que os tribunais têm, que os juízes têm sobre determinada matéria. Só que essas jurisprudências, elas servem para orientar um certo entendimento, mas não vincular. Vinculante são as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos reiterados. Aí vinculante, quando é vinculante, todas as decisões vão seguir aquele mesmo caminho, que estão vinculadas àquela decisão. Perfeito. Aí se o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante sobre um determinado tema, os juízes, o poder público, ele está adstrito àquela decisão. O que veio no parecer foi uma decisão de uma juíza da 2ª Vara do Trabalho da nossa cidade e um precedente de uma ministra, salvo engano, a Carmen Lúcia, do STF, sobre esse tema. Mas há também outras decisões em outros tribunais que conflitam com essas decisões. Então, o que eu disse, e alguns vereadores acompanharam, é que só se houvesse uma súmula vinculante, aí sim nós estaríamos aqui legislando contrário a esse entendimento que já estaria sedimentado, decantado, pacífico, para melhor entender, né? Mas não era o caso, eram decisões isoladas e por isso eu votei pela derrubada do veto, porque eu penso que o cobrador ele é essencial para a organização do trabalho no transporte coletivo, né? As pessoas muitas vezes tentam transportar modelos de países de primeiro mundo para a nossa cidade, para o nosso país. Mas nós temos muita coisa ainda a amadurecer em termos de transporte coletivo. Olha, eu também quero suscitar um tema na cidade, polêmico, muitos o criticam, mas você sabe que hoje quem custeia a gratuidade do transporte e a meia passagem do estudante não é o poder público municipal. São os trabalhadores que andam nos coletivos, porque esse valor está computado na tarifa. Então, olha a injustiça que nós podemos chegar. Hoje nós vivemos uma crise de desemprego. Na última semana, o IBGE falou em 14 milhões de desempregados. O desempregado que mora na periferia, se ele tiver de vir à cidade para buscar emprego, ele tem que pagar a tarifa cheia. Só que essa tarifa cheia dele está custeando muitas vezes a gratuidade de quem ganha 3, 4, 5 mil reais. De estudantes que tenham também esse patamar de salário. Eu sou contra? Não sou contra. Mas eu acho que a prefeitura, ela também não pode só ficar fazendo política social com o chapéu alheio e chapéu do povo mais trabalhador que menos ganha. Eu acho que chegou a hora da gente começar a discutir contrapartida. Os países de primeiro mundo, né, a cidade de São Paulo, por exemplo, subsidiam a tarifa, porque
A gente aqui não, né? É o povo mais pobre, aquele que menos tem, é que custeia a gratuidade muitas vezes de quem tem. Então nós estaríamos aí de frente a uma injustiça no transporte coletivo. Encarece tarifa, diminui o número de usuários, muitos têm recorrido a meios de transporte alternativos. Então eu penso que a gente precisa começar a discutir a composição dessa tarifa e qual é o custo que a prefeitura arca nessas políticas que eu entendo que são sociais e não de transporte público. Vereador, mas na gestão passada, quando foi renovado o contrato, essas discussões não faziam parte dessa discussão de renovação de contrato com a JTU? Olha, Como era... Por que não foram encampadas essas discussões? Eu penso que na gestão passada, o que eu cuidava na cidade era da questão da regularização e habitação. Eu não participei de nenhuma discussão com relação ao transporte público. Agora, eu sou vereador e daqui para frente, e o vereador precisa discutir os temas atuais. Eu debrucei sobre essa questão, tenho procurado me qualificar também para poder fazer uma boa discussão, né? Eu acho que o vereador também tem esse papel. Muitos temas a gente não conhece, mas a gente precisa se preparar para poder debater. Então é isso que eu estou falando, não é nenhuma novidade. Muitos países e muitas cidades subsidiam a meia passagem e a gratuidade do idoso. Uma coisa que a gente percebe também, vereador, às vezes os vereadores votam contra um projeto porque ele é inconstitucional, porque não cabe ao vereador apresentar aquele tipo de projeto, porque ele tem vício de iniciativa. E a população que está em casa, às vezes, não entende isso, né? Nós tivemos um problema aqui recente, uma situação até, foi aberta uma comissão de ética para averiguar a postura do vereador Fernando, que ficou muito chateado que vocês votaram, a maior parte dos vereadores votou contra um projeto dele, porque ele ficou focado na questão do mérito do projeto, quando os vereadores que votaram contra estavam analisando a forma do projeto, e não era a prerrogativa da Câmara apresentar aquele projeto. Como é que fica essa uma relação? Porque quem está assistindo em casa, muitas vezes está prestando atenção no tema do projeto e não entende isso tudo que o senhor está falando aqui, das prerrogativas do vereador, as limitações. Quando o senhor vai votar, o senhor tenta fazer um equilíbrio entre o mérito do projeto e as questões legais, jurídicas? Sim, primeiro eu preciso dizer para você que o vereador ele é soberano no voto, né? Quando vem um parecer jurídico, ele apenas opina. O vereador é opinativo. O parecer opina, ele não tem nenhuma decisão sobre o voto do vereador. Não proíbe. Então o vereador não está atrelado ao entendimento que seja de um parecer jurídico, seja através de um veto, seja através da consultoria legislativa da casa. Agora, é importante que a gente faça esse sopesamento entre os aspectos de legalidade de um projeto e sobre o mérito. Nesse caso do vereador Fernando, o mérito, ao meu ver, é considerável, né? Porque visava atender as pessoas na gratuidade em relação ao estacionamento na Zona Azul. O mérito, sim, eu analisei como importante. Mas, nesse caso, eu entendo que a iniciativa era do Poder Executivo, porque já tem um contrato em andamento e aprovando esse projeto ele ia influir diretamente nesse contrato. Aí precisaria fazer o reequilíbrio do contrato, porque o contrato quando ele é feito numa circunstância, ele aponta lá quais são os custos, né, se há ou não gratuidade. Agora nesse caso não, seria num contrato em andamento e esse projeto ia influir. Mas eu respeito muito a posição de cada vereador. E nesse caso também, para mim, não é diferente. Eu respeito muito a posição do vereador Fernando. Tá certo. Bom, infelizmente vai chegando ao fim mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Muito obrigado, vereador, pela sua presença aqui, esclarecendo, vem se destacando aí nas suas colocações. E amanhã, então, tem a expectativa da aprovação da Frente Parlamentar. Isso, é o primeiro projeto que será aprovado e eu quero trabalhar muito para que a gente possa ajudar as pessoas idosas na nossa cidade a terem os seus direitos preservados, em especial aqueles constantes do Estatuto do Idoso. E parabenizar vocês pelo programa, que tem sido fundamental para a nossa cidade, porque muitos acompanham a rotina do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E desejar um bom dia a todos que nos assistem, seja pela TV Câmara ou também através da internet, e nos colocar à disposição. O nosso gabinete está à sua disposição. A joia. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Confira toda a nossa programação lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Quero deixar meu agradecimento ao Diego Maia, ao Gilberto, Guilherme, Andréia Leão,
que estão acompanhando aqui no Facebook. E é claro, a Giovana Pires, que é a nossa fã aqui do Bom Dia Jacareí. Todo dia ela entra aqui no Facebook, curte e compartilha o nosso conteúdo. Muito obrigado, Giovana, pela sua audiência. Você pode fazer como a Giovana, entrar lá no facebook.com/TV Câmara Jacareí, curtir a nossa página e compartilhar o nosso conteúdo. E hoje, às 8 da noite, temos o programa TV Câmara Entrevista com Daniel Mendes e ele vai falar sobre o tema Rede de Saúde. Ele entrevistou a vereadora doutora Márcia e também a diretora de Serviços de Saúde da Rede Pública, Amarilis Cury, que nos faz um convite agora. Bom dia, sou a doutora Márcia, vereadora daqui de Jacareí, médica da Rede Pública de Saúde. Hoje vamos falar sobre saúde. Estou aqui com a minha amiga Maria Elis, diretora de Serviços de Saúde. Não é mesmo, Maria Elis? Vamos falar um pouquinho? A gente vai debater e trazer vários assuntos aqui para discussão. E é um programa bastante interessante. Participem, estejam com a gente aqui hoje à noite. Espero vocês. E amanhã não se esqueça, tem sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, direto do plenário, eu tenho pré-pauta conversando com os vereadores. O Elton vai trazer informações sobre a sessão de Câmara. E o Bom Dia Jacareí volta quinta-feira. Esperamos por você. Até lá.